Uma maravilhosa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma explanação do Evangelho à luz da doutrina espírita. Esse encontro tão especial, tão querido por nós, que acontece todas as terças-feiras comigo, Leandro. Comigo também, a Astrid. E agora com a participação muito especial dos nossos queridos irmãos que frequentam a Casa Espírita e estão nos acompanhando nessa live do Facebook através do Google Meeting. E hoje nós vamos ter a participação da Magda na oração, na leitura inicial e da Ares na nossa oração de início dos trabalhos. Então convidamos a todos à reflexão, convidamos a todos a fechar os olhos. Magda, fica à vontade, a palavra é tua. No que a Magda terminar a leitura, Ares, podes entrar com a oração, tá? Ok, obrigada. A nossa leitura vai ser do livro Trincheiras de Amor, do Espírito Estela, psicografia do Leandro Godoy. E diz assim: agradeça. Agradeça a Deus por tudo, pela vida que possuímos, pela oportunidade de evoluir. Agradeça pelas pedras no caminho. Agradeça pelas dificuldades que nos fazem crescer. Agradeça pelas palavras de Cristo e pela nossa capacidade de orar, pois orar é a arte de agradecer. Agradeça pelo Espírito que é imortal e pelos seus anjos guardiões. Agradeça pela bondade e pela caridade que tens, a oportunidade de executar e pelos irmãos necessitados que cruzam teu caminho. Nunca pare de agradecer. Faça isto todo dia, toda hora, pois em tudo Deus nos abençoa e às bênçãos de Deus devemos gratidão eterna. Estela. Então, depois dessa maravilhosa leitura, vamos fechar os nossos olhos, levar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e a todos os espíritos de luz, principalmente os responsáveis pelo trabalho que vai acontecer em seguida. Pedimos aos nossos mentores, que por certo também estão por aqui, para nos intuir e nos abençoar nesse trabalho. Te agradecemos, Pai de misericórdia, por mais esse dia, pelo dom da vida, por tudo que temos e por tudo que somos. Nos ajuda, Pai, a cada dia podermos ter melhor, podermos ter mais paciência com as pessoas que nos rodeiam, os nossos irmãos. E agora, Senhor, te pedimos permissão para dar início ao trabalho dessa tarde. Muito obrigado, e que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Magda, pela leitura. Obrigado, Ares, pelas palavras tão tocantes da tua oração, que tenho certeza mudaram o nosso padrão vibratório para um nível mais próximo da espiritualidade superior que coordena os nossos trabalhos. Agora vamos pedir para vocês desligarem os microfones, né, para não vazar o som para cá, para o outro vídeo. E vamos iniciar o nosso trabalho de hoje. Pessoal, hoje nós vamos encerrar o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, Moral Estranha. Esse capítulo nós iniciamos na terça-feira passada, tá? Com dois textos muito intrigantes, né? Que era... Não, perdão, nós estamos na terceira terça-feira, né? É? Nós iniciamos com quem não odeia seu pai e sua mãe e abandonar seu pai, sua mãe e seus filhos. Depois, deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Não, hoje. Item 7, deixai os mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E eu vou trabalhar o não vim trazer a paz, mas a divisão. Então, passo a palavra para a Astrid para abordar o primeiro e penúltimo tema do capítulo 23.
e depois, a partir do próximo encontro, a gente segue adiante o nosso trabalho. Astrid, tudo contigo. Ok, então esse tópico agora que a gente vai falar sobre deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E como a gente sempre costuma fazer, a gente sempre lê o trechinho evangélico pra gente não perder nenhuma informação e depois a gente conseguir falar em cima disso, né, discorrer a partir dali. Então eu vou ler esse trechinho aqui que tá em Lucas capítulo 9, versículo 59 e 60. Ele disse a um outro: segui-me. E ele lhe respondeu: Senhor, permiti-me ir antes enterrar meu pai. Jesus lhe respondeu: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, mas por vós ide anunciar o reino de Deus. Muito bem, então já que nós estamos falando sobre esse capítulo, né, que é a da moral estranha, com certeza é óbvio que essas palavras em um primeiro momento vão parecer muito estranhas para nós, né, saídas da boca de Jesus. Mas aqui quando ele diz, né, deixai aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, né, parece que Jesus está repreendendo, né, o rapaz ali porque ele queria ir enterrar o pai, né, mas a gente precisa analisar isso daqui com muito cuidado, né. Jesus não estava falando sobre aquele dever da piedade filial, né, daquele respeito de ir enterrar o pai, por exemplo, falecido, principalmente naquela época, né. Jesus estava falando de uma forma mais profunda e para a gente conseguir extrair o espírito da letra, né, como a gente sempre diz, nós precisamos pensar na vida espiritual e não somente na vida material. Então, o que Jesus estava tentando dizer aqui, o que ele estava falando, é para a gente não dar essa demasiada importância ao corpo, né, ao nosso corpo físico, material. Por quê, gente? Porque nós sabemos que a nossa verdadeira vida é a espiritual. A gente está aqui no planeta Terra de passagem, né? Então, até o nosso corpo físico, ele é até um envoltório bem grosseiro, né? E a gente diz sempre que quando nós desencarnamos é como se o espírito, na verdade, se libertasse, né? Porque aqui a gente está com a consciência um pouco fechada, né? Tá limitada, que é o planeta, né? É a Terra. E quando nós vamos para o mundo espiritual, a gente sabe que a nossa consciência se expande, né? E então... E o espírito se liberta. E o espírito se liberta, exatamente. Posso dar um pitaquinho? Vai lá. Aproveitando que a Astrid falou, o gancho do que a Astrid falou, sempre que a gente interpreta um texto evangélico ou um ensinamento de Jesus, a gente tem que situar o ensinamento, a realidade social da época em que Jesus vivia. Sim. Só para lembrar, pessoal, num primeiro momento parece duro, né, esse alerta de Jesus. Por que tu não tá aceitando o chamado de me seguir e tu tá preocupado em ir lá enterrar teu pai? Não, me segue e vamos pregar o reino de Deus. Deixa os mortos o cuidado de enterrar os mortos. Nós não podemos esquecer que na sociedade farisaica, na sociedade judaica da época de Jesus, eles faziam muito culto externo, de demonstração de poder espiritual. Inclusive os funerais. Se a gente for estudar na história, no século I, tem vários relatos de historiadores romanos que os funerais dos judeus eram verdadeiros shows, eles transformavam aquilo em uma maneira de demonstrar, tipo, a história das carpideiras, de contratar pessoas a dinheiro para irem chorar no velório, chorar nos funerais, né? As pessoas se vestiam de preto, se vestiam... Porque essa coisa de se vestir de preto tá ligado ao luto, porque o preto na sociedade de Jesus era a roupa de festa, era a roupa que demonstrava, era uma cor que os ricos usavam, o púrpura e o preto. A roupa branca e a bege era utilizada pelos pobres. Então, para ir nos funerais, os ricos se vestiam de preto, porque aquele tecido preto demonstrava que eles eram ricos. Então, eles demonstravam poder social nos funerais e com o decorrer dos tempos se linkou o preto com o luto, como fosse um sinal de respeito, né? Mas lá na gênese, né, da história dos funerais, lá na gênese da história de Jesus, o preto era utilizado para demonstrar poder. Então, diante desse quadro todo, e a gente não sabe a realidade desse jovem, se ele não era um judeu rico, que estava dividido entre seguir Jesus e estava dividido entre fazer demonstrações externas de grandeza com o que ele estava recebendo de Jesus. Jesus aproveitou o link,
aproveitou o momento para deixar um ensinamento pedagógico. Para deixar essa mensagem, né, da gente ir anunciar o reino de Deus. Desculpa, meu pitaco foi cumprido. Não, mas não tem problema. Quanto mais informação a gente consegue, melhor, né? Mais rico fica o nosso estudo. Então, depois da gente falar sobre isso, né, ver todo esse contexto histórico, a situação em que isso se encontra, ali a gente percebe que Jesus estava fazendo um alerta, né? Tava dizendo que tá na hora da gente começar a se desprender desses rituais externos e começar a anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, a gente já falou diversas vezes aqui, que não é nada mais, nada menos do que a nossa reforma íntima. Então, o que a gente tem que começar a fazer é parar de usar essas bengalas espirituais, esses rituais externos, esses cultos externos e começar a trabalhar a coisa de dentro para fora, não de fora para dentro, porque não é fazendo esses rituais ou a gente se desesperando diante de uma coisa material, dando importância demais para aquilo e esquecendo toda a questão espiritual, né? E assim a gente fica preso a esses velhos hábitos, né? E a gente não consegue deixar para trás o homem velho. Esses velhos hábitos que a Astrid acabou de falar, do homem velho, fazem com que a gente acredite de que rituais externos e cultos externos podem nos perdoar dos nossos erros. Sim. Né? Então, a pessoa que teve uma vida inteira má, uma pessoa que foi maldosa, foi cúpida, foi ávara, não ajudou ninguém, ela tem dinheiro, ela tem uma posição social, aí ela desencarna e a família dela faz toda uma sequência de rituais com o intuito de garantir a ida dessa pessoa para um suposto céu. Era a realidade, infelizmente a realidade de muitas culturas religiosas hoje em dia, mas na época de Jesus isso era muito forte. E Jesus estava alertando, gente, o destino que se dá para o corpo, até uma discussão que se tem hoje em dia ainda, e nos deixa triste porque a gente vê essa discussão no meio espírita. Ai, será que tem que cremar? Se tem que enterrar? Se tem que jogar de um penhasco? Se tem que jogar no mar? O que tem que fazer com o corpo? Na verdade, pessoal, a preocupação que a gente tem que ter é com o nosso espírito. A gente, na verdade, tem que parar de dar importância para essa questão. Por exemplo, tu falou agora do destino do corpo, né? Tem que parar de dar tanta importância para essa parte material, porque no momento em que a gente se preocupa tanto com isso, se preocupa mais com o funeral da pessoa do que as coisas boas que ela deveria ter feito durante a sua encarnação, durante a sua vida. Então, isso a gente deve se voltar para essa questão. Jesus já estava introduzindo aos poucos isso que a doutrina espírita foi nos trazer mais livre-arbítrio, lei de causa e efeito, todas essas questões. É a nossa malinha, né? Que nem dizia o Chico, a gente tá montando a nossa malinha com as nossas ações boas que a gente faz aqui, com a caridade, com a gente perdoar o nosso próximo. Tudo isso a gente leva junto pra lá. Agora, as coisas materiais, a gente não leva nada. Vai só o espírito, né? Que nem... Nós temos uma pergunta aqui do nosso grupo do Google Meet. O que seria o ideal? O ideal é o mais simples possível e o que seja menos dispendioso, o que traga menos problema para a família naquele momento, pessoal, porque o destino que vai se dar ao corpo, ele não vai influenciar na jornada do espírito. No momento que a pessoa desencarnou, se a família olha que financeiramente ou pela situação da doença que a pessoa desencarnou, a maneira como ela desencarnou, se é mais prático fazer a cremação, se é mais prático enterrar, o que vai trazer menos problema? Porque as pessoas ficam assim, poxa, se queimar, daí o espírito vai acontecer tal coisa. Não, gente. Se o espírito for apegado à matéria, não importa a destinação que tu der a ele, o corpo, ele vai sofrer igual. Se o espírito não estiver apegado à matéria, tu vai fazer o que tu quiser com o corpo, ele não vai mais estar ali, ele já vai estar seguindo a sua jornada no mundo espiritual. O que a gente tem que se preocupar é com a questão espiritual, inclusive na hora do desencarne. Mais importante, é claro que existe uma questão legal, existe uma questão social, né? Tu não pode, a pessoa morreu, deixar o corpo lá e né? A justiça vai te cobrar que tu dê um destino, tá? Mas assim, ó, o que a gente vê é a preocupação excessiva com isso. Excessiva a ponto das pessoas perderem a paz, perderem a vontade de viver, porque estão preocupadas com os despojos.
né, do familiar. Não, a gente tem que estar preocupado, em primeiro lugar, com a questão espiritual desse familiar. Se ele não está numa questão espiritual boa, ele precisa de orações, de preces, de pensamento positivo. Esse familiar, ele está no mundo espiritual, se ele tiver acesso à nossa situação, como ele ficaria mais feliz? Vendo a gente triste ou vendo a gente tocar a vida para frente? Se durante a vida ele nos amava, ele nos queria ver felizes. Durante a erraticidade, o tempo que ele vai ficar no mundo espiritual, o sentimento dele por nós continua o mesmo, pessoal. Tem gente, ainda hoje, em pleno século XXI, que acha que honrar o parente que desencarnou é sofrer, é chorar. Quanto maior o sofrimento eu demonstrar, mais eu estou demonstrando para a sociedade que eu amava aquela pessoa. Não, gente, isso é um erro. Isso é um mecanismo de transferência. Eu estou transferindo a responsabilidade de cuidar da minha vida, de tocar minha vida para frente, estou transferindo para a tragédia que eu criei, que foi o desencarne de alguém querido, de alguém que se foi, que estava perto de mim. Então, é uma máscara de personalismo. E até essa questão da honra que tu disse, essa coisa do respeito, né, que a gente fica tão intrigado quanto a essa situação. Tem uma frase aqui nesse texto do tópico que é bem interessante, que diz assim: o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança ao espírito ausente. Então não é pelo corpo ou pela matéria, mas sim pelo espírito em si. A gente sabe, né, que nós somos espíritos imortais. Então aqui a gente está em uma reencarnação, né? A gente vai voltar para o mundo espiritual, vai reencarnar e vai continuar a nossa jornada. Todos nós vamos ter que fazer isso. Gente, e que lembrança a gente tem que ter do parente que desencarnou, da pessoa, sei lá, de quem desencarnou, que era próximo de nós? Lá no capítulo 17, no item o homem de bem, no item 3 do capítulo 17, uma das características do homem de bem é: não procura defeitos nos outros, estuda suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar para combatê-las. A gente vê muito isso. A pessoa desencarna, vai para o mundo espiritual e os parentes ficam falando mal. Né? Porque o fulano era assim, tinha que ter feito isso, não fez aquilo, papapá, e fica reclamando agora que a gente mais precisa. Como se a pessoa tivesse desencarnado para fugir das responsabilidades. Não, ela cumpriu o projeto reencarnatório dela. E a lembrança que tem que ficar, isso, pessoal, não é utopia. Nós não vamos ajudar nada o parente que desencarnou, nem a nós ficar lembrando das coisas ruins que aconteceram, e do sofrimento. A pessoa é encarnada também, né? Do sofrimento que gerou o desencarne da pessoa, e a situação dele no mundo espiritual, se ele estiver ligado a nós, vai ficar horrível. Por quê? Porque a gente vai criar uma simbiose deletéria, uma energia ruim entre um e outro. Então, pessoal, por mais que seja dolorido, eu me lembro de uma palestra, eu vou ficar devendo para vocês o nome do palestrante, eu juro por Deus que eu tô há 5 minutos tentando lembrar para falar, mas não lembro. Eu assisti tanta palestra já na minha vida, mas eu me lembro que esse palestrante, ele falou o seguinte sobre esse assunto, estava falando sobre esse assunto. Ele disse o seguinte: vamos comparar a morte de um ente querido com uma pessoa que viajou para morar no outro lado do mundo. Essa pessoa vivia conosco, né? E quando ela vivia conosco, quando a gente estava triste, ela ficava chateada, porque ela nos amava e nos via triste e ficava chateada. E quando a gente estava feliz, o que acontece? Ela ficava feliz porque ela nos ama, então ela nos vê feliz. Aí essa pessoa viaja para ir trabalhar lá na China, consegue um emprego lá na China. Beleza, hoje em dia nós temos internet, WhatsApp, temos celular. Essa pessoa um dia vai ligar para ti. No intervalo do trabalho dela, vai te ligar ou vai te mandar um WhatsApp e vai perguntar: e aí, Astrid, como é que tu tá? Ela vai te responder: ah, tô mal, pô, tô com muita saudade que tu foi embora, desde que tu foi embora eu não consigo mais ser feliz. Bah, como é que vocês acham que essa pessoa vai se sentir lá na China? Muito mal, extremamente culpada. Ela não vai conseguir fazer direito o que ela foi fazer, porque ela vai se sentir culpada, responsável pela tristeza daquele parente que ficou aqui no Brasil. Gente, no mundo espiritual é a mesma coisa.
O espírito, ele pode até estar numa situação boa no mundo espiritual, só que se ele ama muito alguém que ficou aqui na Terra, e essa pessoa que ficou aqui na Terra tiver muito triste, muito mal pela partida daquela pessoa, ele vai sofrer perturbações, vai retardar a jornada desse espírito. E aí a gente entra naquela questão também do obsessor, né? Porque quando a gente fala de obsessor, a gente sempre imagina do desencarnado para uma pessoa que tá encarnada. Sim. Mas a gente esquece que uma pessoa encarnada pode obsediar uma pessoa que tá desencarnada. Se a gente ficar ligado pelo pensamento, né? Porque o pensamento, a gente sabe que não é uma coisa assim abstrata. A força do pensamento é muito real, né? O pensamento é a linguagem do espírito. É a linguagem do espírito. Verdadeira linguagem do espírito. Exatamente. E se a gente fica fazendo essa conexão assim deletéria, né, que nem meu pai falou, a gente acaba prendendo essa pessoa e faz tanto mal pra gente quanto pra ela, né? Então a gente tem que pensar. Segundo o Divaldo, esse eu lembro, foi ele que falou. Segundo o Divaldo, a melhor maneira de tu honrar a memória de quem se foi é sendo a melhor pessoa possível e mais feliz naquela questão 920 do Livro dos Espíritos, a felicidade linkada com a evolução moral. Quanto melhor a pessoa é, mais feliz ela é aqui na Terra, né? Moralmente falando. Então, quanto melhor a gente for, quanto melhor pessoa a gente for, mais feliz a gente vai deixar aqueles parentes, aqueles entes queridos que se foram e ficaram no mundo espiritual. Aí vamos lembrar do Mestre Jesus, né? Não façais ao próximo o que gostaria que lhe fizesse. É só a gente se botar no lugar. Se fosse o contrário, se eu tivesse desencarnado e aquele meu parente estivesse na Terra, como é que eu ia me sentir vendo ele de lá do mundo espiritual, sofrendo de maneira atroz por causa da minha partida? Eu ia me sentir mal, é óbvio, né, pessoal? Só que nessas horas a gente é muito egoísta, a gente pensa só na gente mesmo. Exato. Então, para encerrar esse tópico aqui e passar a palavra pro meu pai, vai dar tempo sim. Eu vou ler essa última frasezinha aqui, ó, que ele diz o seguinte: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. Isso que nós estávamos falando até agora. E de ensinar o reino de Deus. Nós temos que pregar a nossa reforma íntima, né? Dar o exemplo, a gente tem que se melhorar. E de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Nossa verdadeira vida é no mundo espiritual. Então... Muito bem. Dando continuidade, então, ao capítulo 23. Nossa, esse trechinho era pequeno, mas rendeu pano pra manga, né? Dando continuidade, então, ao capítulo 23, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos para um texto que é bem polêmico, pessoal. E ele só é polêmico pela preguiça dos estudiosos em estudar o antes e a continuação. Quando a gente estuda os trechos evangélicos, a gente costuma ler o trecho evangélico separado do contexto em que ele foi inserido. Alguns evangelhos, e eu gosto muito do Evangelho de Mateus, e os historiadores e pesquisadores gostam muito do Evangelho de Mateus, porque ele é o que mais bate com as datas históricas do que aconteceu no ano 1, os relatos ali, né, a sequência, é o que os historiadores dizem que mais é coerente com... Não tem provas físicas disso, porque não foi escrito nada durante a vida de Jesus, mas é um dos que tem uma sequência de fatos encadeadas um no outro e que faz mais sentido, tá? Então, quando a gente lê esse trecho que eu vou ler agora para vocês solto, parece que Jesus perdeu o espírito, né? Como os próprios irmãos de Jesus disseram naquela parte: quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, né? Jesus perdeu o espírito, que era o que se dizia quando a pessoa enlouquecia na época de Jesus, dizia que ela tinha perdido o espírito, tá? Nesse trecho aqui de Mateus capítulo 10, versículo 34 ao 36, diz o seguinte, ó: não penseis que vim trazer a paz à terra. Essa primeira frase aí já é muito estranha se a gente pensar a saída da boca de Jesus, tá? Não vim trazer a paz, mas a espada. Porque vim separar o homem do seu pai, a filha de sua mãe, a nora da sogra, o homem terá por inimigos aqueles da sua casa. Muito bem. Aí tem um trecho em Lucas, só que a gente não pode esquecer que Lucas não conheceu Jesus pessoalmente,
Ele era um médico grego que viajou para Jerusalém e conheceu a mãe de Jesus quando ela já estava velhinha, cuidou dela no final da sua vida, e aí ele teve relatos soltos da vida de Jesus e montou um evangelho com uma visão literária, né? Porque ele era um médico, ele era uma pessoa culta, né? Então, os textos em Lucas, eles não têm uma continuação um no outro, eles estão soltos dentro do evangelho, tá? Mas a gente vai se guiar pelo evangelho de Mateus para fazer esse raciocínio. E em Lucas tá assim, ó. Eu vi o mesmo trecho, só que anotado com uma outra visão, né? Com a visão de Lucas. Eu vim para lançar o fogo na terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Devo ser batizado num batismo, e quando me sinto desejoso de que isso aconteça, julgais que vim trazer a paz à terra? Não, eu vos asseguro, mas a separação, porque de hoje em diante, se houver 5 pessoas em uma casa, elas estarão divididas, umas contra as outras, 3 contra 2, 2 contra 3, pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, e a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Isso está lá em Lucas capítulo 12, versículo 49 a 53. Pessoal, vamos entender o sentido desse trecho evangélico proferido por Jesus. Porque, pasmem, segundo a espiritualidade superior, segundo Allan Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, está escrito que foi Jesus, sim, que falou essas palavras. Tá? Uma coisinha ou outra pode ter sido modificada, uma colocação de frase, uma vírgula, uma sentença no decorrer dos séculos e milênios, por causa da tradição oral, dos copistas, né? Da tradução de uma língua para outra. Tá? Mas segundo a espiritualidade, Jesus falou sim isso. Será que foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade? Ele que não cessava de pregar o amor ao próximo? Quem disse todas aquelas palavras, eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, vim lançar o fogo sobre a terra? Essas palavras não estão em contradição flagrante com o seu ensinamento? Não é uma blasfêmia atribuir-lhe a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Aí o Espírito diz, não há blasfêmia, nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua elevada sabedoria. Ponto. Aí que vem a moral estranha. Gente, esse trecho evangélico, tá? É uma continuação de um sermão que Jesus deu para os seus 12 discípulos. Eu estou com trava-língua aqui. Tá? Um sermão que Jesus deu para os seus 12... É um trava-língua. Deu para os seus 12 discípulos. Ele reuniu os 12 apóstolos num certo momento, num dado momento, bem no início do apostolado de Jesus, logo depois de juntar os 12 apóstolos, né? Ele reuniu esses apóstolos e deu um sermão para eles. Aí é que vem, prestem bem atenção, alertando-os do que iria acontecer no futuro. Do que fatalmente iria acontecer. Jesus profetizou, pessoal. Porque a gente não pode esquecer que Jesus era um espírito angelical de primeira grandeza, e é ainda, né? Governador do nosso planeta. E quando ele estava na Terra, ele já era um espírito que tinha acesso consciencial às hostes celestiais, e ele tinha uma sabedoria infinita, que a gente não tem nem ideia do tamanho da sabedoria de Jesus, e ele sabia que a mensagem que ele ia trazer era tão transformadora, tão complexa, que iria fatalmente gerar problemas no futuro. Iria gerar guerras, e gerou no século IX, no século X, no século XI, com as cruzadas cristãs. Iria gerar separações dentro das famílias, porque outras religiões iam surgir, e dentro de uma mesma família, qualquer semelhança não é coincidência. Um resolve ser espírita, o outro resolve ser testemunha de Jeová, um resolve ser católico, o outro resolve ser protestante. Não é exatamente o que está ali no Evangelho de Lucas, a mãe contra o filho, a filha contra a nora, e a família brigando dentro de si por causa de religião, pessoal. Sendo a mensagem cristã
no contexto central e principal da questão, Jesus nos alertando que a mensagem de amor dele era mais importante, e não brigar por causa de formas, nem dogmas e nem rituais, porque Jesus não tinha dogmas e rituais no seu escopo de ensinamentos. E as pessoas iam criar no futuro dogmas e rituais, e esses dogmas e rituais iam gerar todas essas dissensões. Aí começa a fazer sentido essas palavras saídas da boca de Jesus. Eu imagino Jesus, pessoal, compungido, até um pouco triste, com o olhar brilhante, mas assim com os olhos rasos d'água, falando aos discípulos exatamente isso. Não penseis que eu vim trazer a paz na terra. Eu não vim trazer a paz. Porque a paz significaria deixar tudo como estava. Continuar Na zona de conforto. na zona de conforto, aceitando as coisas como são. E Jesus trouxe uma mensagem reformadora, uma mensagem de regeneração, que é o que nós estamos passando agora com o advento da terceira revelação, o Consolador prometido por Jesus, né? Que é a espiritualidade, a doutrina espírita, o intercâmbio do mundo espiritual com a terra. Então eu imagino Jesus alertando, foi um alerta fraterno. Preparem-se. Preparem-se para passar bem essa mensagem. Porque se você não passar bem essa mensagem, ela não vai sobreviver aos séculos e milênios. Gente, Sócrates veio bem antes de Jesus. O filósofo Sócrates. E ele trouxe, se vocês estudarem os preceitos de Sócrates, é muito parecido com a mensagem de Jesus. Né? Sócrates pregava o conheça-te a ti mesmo, que a pessoa tinha que se preocupar com as suas ações e não se deixar levar pelas ações dos outros. Era muito semelhante, só que com uma outra roupagem, uma roupagem filosófica, de estudos. Sócrates era um professor, ele não era um profeta, ele não era ligado à religião, ele era ligado ao conhecimento. Mas por que a mensagem de Sócrates não sobreviveu e não se tornou pujante e preponderante como a mensagem de Jesus, pessoal? Porque a mensagem de Sócrates, ela foi implantada num momento em que o paganismo ainda era muito forte no planeta Terra. Quando Jesus veio para a Terra e plantou a sementinha da regeneração, o paganismo já estava em declínio. E começou a era das religiões, das filosofias e das doutrinas. Então Jesus alertou os seus discípulos para que usassem a mensagem de Jesus, pregassem a mensagem de Jesus como uma mensagem de transformação interna, pessoal. A espada, o fogo, a dissensão que Jesus fala em forma figurada, não em forma literal. Apesar disso ter acontecido na história, infelizmente. Teve fogo, teve dissensão e teve espada. Jesus falou em linguagem figurada e o ser humano teve a capacidade de usar o nome de Cristo para matar, para aniquilar adversários, para criar dissensões entre povos, entre países, o que foi a guerra, né, na Irlanda entre os católicos e os protestantes, né, vindo para uma era mais moderna, né, as questões lá no Oriente Médio. A gente sabe que existem guerras religiosas até hoje. E Jesus alertou aqui nesse trecho evangélico que isso ia acontecer e que não era para isso ter acontecido. Jesus não está pregando, ele não veio trazer. Não foi o Jesus que veio trazer a espada. Não, ele não veio trazer o fogo. Não foi, era isso que ele estava dizendo. Ele estava alertando o que iria fatalmente acontecer, né? O ser humano utilizando erroneamente os ensinamentos de Jesus, pessoal. Deve-se observar que o cristianismo chegou quando o paganismo estava declinando, aquele diz no texto, ó, e se debatia contra as luzes da razão. E isso se solidificou no final do século XVIII, durante o século XIX todo, e foi muito bem enraizado no planeta Terra no início do século XX, com todo aquele movimento das luzes, o movimento né, filosófico, e que fortaleceu, implantou e fortaleceu a doutrina espírita no planeta Terra. Então, pessoal, a culpa, pergunta que eu quero fazer para vocês, a culpa da espada ter sido trazida em nome de Cristo, da dissensão ter sido trazida em nome de Cristo, dessas
desse fogo, né, ter tomado conta da nossa sociedade através de guerras, através de brigas. A culpa é de Jesus, pessoal, é de Cristo. Ah, se ele não tivesse trazido, se o mestre não tivesse vindo, nada disso teria acontecido? Gente, se o mestre não tivesse vindo para o planeta Terra, talvez nós estivéssemos hoje, ainda espiritualmente falando, na situação que estávamos antes do mestre vir. A gente estaria mais atrasado significativamente, moralmente falando, do que estamos hoje. Se hoje, cientificamente, nós avançamos e moralmente nós estamos saindo da Idade Média e entrando na Idade Moderna, moralmente, né? A gente está ali pelo século XV e XVI, moralmente. Se o Mestre Jesus não tivesse vindo, nós estaríamos moralmente no século I. Só para... Quando Jesus veio, o ser humano, com esse ato de Jesus, o ser humano deu apesar das barbaridades que a gente continua fazendo, o ser humano deu um salto evolutivo, pessoal. Sim. Então o Mestre Jesus, quando ele trouxe esses ensinamentos, que parecem estranhos, porque estranha moral, ou moral estranha, sim, que está no Evangelho, ele estava falando dentro de um contexto, pessoal. Ele falando aqui na missão dos 12, ele estava alertando, convocou os apóstolos e alertou sobre as perseguições, Mateus capítulo 10, versículo 17, perseguições. Uhum. Depois ele alertou sobre as divisões, dentro da religião, que é esse trecho evangélico que a gente leu aqui. Depois ele finalizou esse sermão para os 12 com a questão da recepção, como é que o planeta Terra ia receber essa mensagem nova, e alertou, e ele profetizou exatamente o que aconteceu depois. Para que a gente já tivesse preparado. Quando eu falo a gente, eu estou fazendo uma alusão às sucessivas reencarnações, pessoal, porque muito provavelmente a gente andava pela Terra, talvez próximo, mas talvez distante de Jesus na época de Jesus, mas a gente sentiu os eflúvios de luz chegando a nós de alguma maneira. E nas sucessivas reencarnações a gente passou por todos esses processos de espada, de fogo, de fumaça e de dissensão. E nós estamos agora estudando esse ensinamento de Jesus para finalmente colocar em prática como saiu da boca do Mestre. Como um ensinamento de amor ágape, de caridade verdadeira, de autoconstrução e de melhorar o mundo à nossa volta e levar, começando por nós, todo o nosso planeta à regeneração. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje pegou fogo o nosso estudo, né? Mas Jesus já tinha avisado há 2000 anos atrás que isso ia acontecer, só que ele pegou fogo de maneira positiva, né? Não trouxemos espada nem fumaça, né? Por enquanto, né? Não, mas nem vamos trazer, não é essa a nossa missão, é interpretar agora esses ensinamentos de Jesus, botar em prática dentro de nós e seguir adiante na proposta de gravitarmos em direção à divindade, do átomo ao arcanjo, simples e ignorantes, fadados à angelitude. Vou passar agora a palavra para a Astrid, para ela fazer a oração de encerramento do nosso estudo. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer pelas reflexões da tarde de hoje, que possamos internalizar tudo isso, compreender do fundo do nosso coração e tentar ao máximo colocar em prática os ensinamentos de Jesus, as palavras do Mestre no nosso dia a dia, para que a gente consiga cada vez se tornar pessoas melhores, que a gente consiga anunciar o reino de Deus aqui na Terra, que seria realizar a nossa reforma íntima, que o Senhor nos dê forças, então, para a gente sair da nossa zona de conforto, a gente assumir esse compromisso de se melhorar, sempre com muita humildade, tentando fazer a caridade, tentando estender a mão ao nosso próximo e amando o nosso próximo. Então, muito obrigada, Senhor, pela nossa vida, que é a maior dádiva que o Senhor podia nos dar, e por mais essa oportunidade, pelo dia de hoje, essa oportunidade que nós temos de
corrigir os nossos defeitos, corrigir os nossos erros e resgatar os nossos débitos. Então, humildemente, nós pedimos permissão para encerrar a explanação do Evangelho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, então, aos nossos amigos do Facebook. Obrigado aí, turma do Google Meet. Valeu, pessoal. Terça-feira que vem, capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia Debaixo do Alqueire. Valeu, boa semana para todos e até a próxima, se Deus quiser e vai querer.